Olá! Se você olhou meus dois últimos stories, você vai ver que eu postei ali duas mensagens, né? A primeira do pastor Rafael Abdala, que ele fala sobre que nos tempos de megalomania, né, e culto à prosperidade material, é essencial relembrar valores que são eternos. Aí ele dá o exemplo ali sobre trocar a expressão: trabalhe enquanto os outros descansam, por aos seus amados ele dá enquanto dorme, de Salmo 127, verso 2. Que a vida ela não precisa ser uma eterna competição. E depois coloquei um outro stories ali também, do pastor Marcos Granconato, que ele pergunta se você já ouviu falar sobre teologia coaching, que essa é a teologia mais estudada por muitos pastores nos dias de hoje, e eles adoram ela. Por quê? Porque ela não tem nada de teologia e muito menos de linguagem de coaching. Ela é uma filosofia humanista e eles estudam para terem sucesso em seus projetos pessoais. Enfim, aí eu estava refletindo sobre teologia coach, sobre que de coach não tem nada e muito menos teologia, e eu me veio à mente aquele texto, e eu coloquei como terceiro stories aí, o texto de 1 Timóteo 4, verso 1 e 2. Ele fala assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. O que é apostasia? Apostasia é a perda da fé. É quando você deixa de crer em Deus, quando você abandona a sua fé em Deus, quando você pensa que nada mais faz sentido, que Deus não existe mais para você. Talvez você tenha desistido da sua fé em Deus por algo que aconteceu na sua vida, pela perda de um familiar, por alguma perda financeira, alguma perda de amizade, por um amor, sabe? Talvez você não confie mais em Deus por uma doença. Só que eu queria te trazer essa mensagem essa manhã e queria que você pensasse comigo rapidamente sobre isso, né? Por que você tem desistido da sua fé? E eu queria te fazer uma pergunta simples. Imagine como seria a sua vida hoje se você voltasse para os braços do Pai. Imagine se você pudesse retornar para Deus nesse exato momento. Aí eu usei uma palavra, se pudesse. Mas eu quero te falar essa manhã que você pode retornar aos braços do Pai essa manhã. Sabe, talvez você está vivendo uma vida que não tem sentido mais. Você sente que talvez você não tenha um propósito, talvez esteja sem paz, talvez não tenha uma alegria verdadeira. Coisas essas que a gente só encontra em Deus. Muitas vezes a gente vive como se a nossa vida ela fosse vã, como se nada fizesse sentido. E essas são algumas das consequências de a gente se afastar da nossa fé, da gente se afastar de Deus. Mas ele faz um convite. Aí eu lembro lá do texto de Lucas 15, 20, quando o filho pródigo retorna para o seu lar sem nada. Ele gastou toda a fortuna que tinha e ele volta para casa e o pai sai correndo de braços abertos para recebê-lo de volta. É assim que Deus faz conosco. Se você quiser voltar para Deus, talvez você fale assim: eu não volto para Deus porque tudo que eu tinha da minha fé eu gastei, tudo que eu tinha no meu coração eu gastei. Volta para Deus, porque Ele te recebe de braços abertos. É um convite que Ele faz. Hoje é o dia de voltar para Deus. Sabe, o texto de 1 Timóteo, quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, ele fala que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns vão perder a sua fé, vão abandonar a sua fé. Mas por quê? Porque estão obedecendo a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Deixa eu te explicar o que é isso aqui. Talvez você esteja hoje em uma igreja coach, esteja sob a liderança de um ministro coach,
Talvez ele te diga que você é importante, que você vale muito, né? Que Deus está ali sempre para resolver os seus problemas, e o seu inconsciente vai criando essa expectativa que nada vai dar errado na sua vida. E de repente você teve uma perda de um familiar, você teve alguma situação que foi desastrosa na sua vida, e a sua expectativa em Deus, criada pelo seu inconsciente, te fez ter essa desilusão em Deus. Mas eu quero te falar, Deus, ele é maravilhoso, ele é longânimo, ele é misericordioso, ele é gracioso. Deus, ele nos dá a sua graça e a sua misericórdia como prova daquilo que é o amor dele por nós. Quando nós falamos, talvez você já ouviu essa expressão, proto-evangelho, quando Adão e Eva pecam, Deus já começa ali a traçar um plano de restauração para mim e para a sua vida. Essa é a maior graça de Deus, é a restauração que Ele nos dá em Cristo Jesus. Por isso, essa manhã eu queria que você refletisse sobre isso. Talvez você esteja com as suas expectativas quebradas em Deus, mas que foram causadas por você mesmo, por práticas humanistas, por mensagens, pregações e sermões humanistas. Mas eu quero te convidar a levar o seu coração para Deus, porque Ele é maior que qualquer desilusão, Ele é maior do que qualquer perda, Ele é maior do que qualquer coisa que já tenha acontecido na sua vida, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Abba, Ele é o nosso Pai. Você possa refletir nisso nessa manhã e se entregar para Deus verdadeiramente.